Bom dia, maravilhosas! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom, então hoje nós vamos falar sobre exatamente isso. Qual é o meu erro na hora da maquiagem? O que eu estou errando e como eu posso melhorar? Então, eu vou começar a mostrar para vocês de um lado como não fazer e do outro como fazer, para que a maquiagem realmente fique melhor, para que a maquiagem realmente fique bonita. E aqui eu estou falando de uma maquiagem básica, que é isso que eu vou fazer aqui com vocês. Então, antes de mais nada, eu vou passar o hidratante. Hidratante é muito essencial na hora de uma maquiagem, porque realmente é ele quem vai deixar a pele super macia e potencializar toda essa finalização mesmo da make, certo? Então, hidratação. E até para que a maquiagem aguente mais. Ok, eu vou escolher o meu lado esquerdo como... Desculpa, o meu lado direito como o lado que vai ficar com as coisas erradas. E do meu lado direito, realmente as coisas certas. Uma das primeiras coisas que a gente erra é em não acreditar na potência do primer e de qual é a funcionalidade dele. Então eu vou aplicar esse primer aqui do lado esquerdo e do lado direito não. O primer, ele tem a função de fixar essa maquiagem, fechar os poros da pele, então eu vou chegar bem pertinho da câmera. E aí ele é a massa corrida sem cor. Então se eu aplico primer, o primer ele vai conseguir deixar minha pele lisinha. Ó, vou mostrar bem pertinho da câmera. Com o primer já quase não dá pra ver os poros, ó. Deixa eu vir aqui perto. Não sei se vai dar pra ver aqui no Face, quem tá no Face. Mas depois vem pro Instagram que a câmera tá mais perto. Então, o primer, ele faz essa película mesmo. É uma massa corrida sem cor da pele. Faz esse silicone. E aí, depois que a gente aplica primer, é indispensável o uso do corretivo. Só que aqui, ó, o lado esquerdo é o lado certo, né? Então, qual é o lado certo? Como é a forma correta de eu aplicar e fazer uma correção de uma forma bem rápida e bem prática? Assim, ó, eu vou passar em forma de V, vou vir com uma esponjinha, por exemplo, ou com o meu pincel de base e eu vou esconder, eu vou fechar, corrigir toda essa região aqui, ó. Ok, e agora, do lado errado, o que eu vejo muito acontecendo por aí? Ah, vou passar corretivo, vou passar aqui, só aqui e ainda eu não vou fazer isso porque eu não quero esticar minhas fibras dessa região dos olhos. Mas aí vem assim, né? Passando de qualquer jeito, tá bom, vamos passar de qualquer jeito. Desculpa, meu olhinho, hoje fazer isso com você. Quando a gente faz isso, né, de puxar pra cá, a gente tá esticando essa fibra muscular que é muito sensível. Ó, já é hábito com esse dedo, mas com esse é pior ainda, Nunca faça isso porque você vai danificar, você vai agredindo a sua área dos olhos. Então, ó, aqui eu tô passando da forma certa, que é em V, que é em batidinha. Olha aqui, que eu passei nada, né, de corretivo. Ah, não, vou economizar produto. Vai economizar produto, mas não vai dar o efeito esperado na maquiagem. Então, vamos continuar. Que hoje vocês vão sair daqui aprendendo muita coisa aqui. O mesmo produto, se eu usar de um jeito errado ou como não vai ficar legal, ele vai dar diferença. A base, como que eu aplico a base? Eu começo do nariz, eu tô aplicando com a esponjinha. Então, eu começo do nariz, passo na boca, ó, e eu vou espalhando. Eu já começo a espalhar essa base, espalhando. Quem tá aqui comigo, fala aí, qual que é uma grande dúvida que você tenha? Ó, vamos lá. Gente, quem tá aqui no Face, eu acho que eu não tô conseguindo ver os comentários. Comenta aí pra mim, fazendo favor, pra eu conseguir enxergar. Ó, beleza, forma de espalhar corretamente. Espalhar espalhando, não tem outra forma de explicar. E o que acontece? E dando batidinhas, né, com a esponja. O que acontece
lá com os alienígenas, não aqui. E já espalha, faz assim, né? Primeiro erro. Ah, vou espalhar. E daí vem arrastando, assim, de qualquer jeito. Meu senhor, coitado do meu lado direito aqui. Porque tá sendo agredido. Ah, vou espalhar a base aqui. E ó, eu já estou com esse top justamente... Quem tá aqui no Face, deixa eu mostrar. Ó, tô com um top. Porque antes de começar a maquiar... Ó, eu tô fazendo o lado errado, certo. Antes de começar a maquiar, eu queria que vocês percebessem mesmo que o meu rosto e o meu pescoço, eles são da mesma tonalidade. Eles já têm essa diferença, não são da mesma tonalidade. Agora, quando eu passo a base, ó, não precisa, porque já naturalmente é diferente. Mas eu posso puxar um pouquinho assim, tá? Então, ó, olha só o meu colo, como é diferente já do rosto, porque a gente geralmente tá com roupa tampada. Beleza, aqui, né, o lado direito, coitado, tá sendo agredido. Lado esquerdo tá o jeito correto. Agora é que vem a parte assim, né, mais desafiadora. Vamos pro olho, vamos pro blush. Só que eu quero fazer um negócio aqui, ó. Vamos lá. Vai sair em 2025 esse lápis aqui. É que eu quero deixar bem nítido pra vocês que o lado direito é como não fazer. Porque, assim, tá, vamos ser bem boazinhas aqui, né? Não é que está errado, é porque não fica bom. Ó, já começando pela pele, deixa eu chegar bem pertinho da câmera. Com base, com primer e com corretivo. Aqui, ó, sem primer, com corretivo mal passado, de qualquer jeito, né? De qualquer jeito, com o jeito que a gente achava que tava bom, mas que não é bom assim. E aí agora com a base. Então, quando a gente passa a base, a gente consegue ver realmente qual é a diferença que o primer faz na hora já. Então, ó, escondeu. Parece que eu não tenho poros, né? E do lado que eu não passei primer, parece que eu tenho muito até. Então tá. Aí eu dividi meu rosto pra quem tá chegando agora, só pra vocês se antenarem, né? Saber o que eu tô fazendo. Eu dividi meu rosto porque do lado direito é como não fazer. Eu já comecei na pele. Do lado esquerdo é como fazer porque fica melhor. Certo, então vamos lá pro olho. Eu fiz um risco aqui com o meu lápis preto. Eu já vou até pegar ele, então. Por quê? Geralmente, a gente não, né? Mas, vamos usar lápis preto. Beleza, passei o lápis preto aqui no olho. Tudo bem, ó, passei... Passei igual aos alienígenas, porque aqui no mundo ninguém passa desse jeito. Ah, tá, vamos passar lápis preto então. O erro é passar por dentro? Não. O erro é passar nada, porque olha aqui, eu passei nada. Daqui 10 minutos já sumiu esse lápis. Então vamos passar. Qual que é a forma correta de passar lápis? Por dentro, por fora? Depende como você quer que esse lápis fique na sua pele, no seu olhar. Depende como você quer realmente que ele fique bom. Ah, uma outra coisa que eu não comentei na base, eu me olhando aqui, né? Passar base na boca, sim. Aqui não. Passar base em cima do corretivo, sim. Ok, vamos voltar pro lápis. Então, Carol, no meu olho, eu gosto, quando eu passo lápis, eu passo por dentro e por fora. Por quê? Quando eu passo somente por dentro, ele vai diminuir o meu olhar. E se eu passo por dentro e por fora, ele amplia o meu olhar. E outra coisa, né? Eu posso também só passar por fora. Mas é que aqui eu quero mostrar pra vocês o quê? Esse lápis, ó, ele é hiper à prova d'água. Se na hora de pintar lá ele não estiver pintando, aquece ele na mão, né? Faz uma bolinha pra ele aquecer e vai. Que aí vocês vão ver a pigmentação. O que eu quero mostrar aqui é a diferença. Ah, Carol, mas meu lápis não dura, ele borra. Olha aqui, um lápis passado com vontade por dentro e um lápis passado de qualquer jeito. Então, o que eu quero dizer também é que a gente não pode ter medo. Ah, eu tô me maquiando. Passa muito produto, passa muito, mas muito mesmo. Por quê? Porque a hora que você terminar de se maquiar, a sua pele já absorveu 30% dessa maquiagem. Tá, então, ó, passando por dentro. E se eu passar um pouquinho por fora desse lápis, ó,
eu consigo criar um esfumado. E aqui também tá a diferença, né? Vamos fazer aqui desse lado. Ah, vou esfumar aqui meu lápis, vou passar um pouquinho por fora. Ai, tá bom já, não gosto de muito preto. Tá, não gosto de muito preto. Mas aqui, daqui 1 hora, não vai ter mais nada, porque o lápis não conseguiu colar. Por mais que ele seja à prova d'água, ele não consegue colar na sua pele, porque você passou quase nada. E aqui, ó, vamos lá, passando com vontade, com gosto. Se não for pra usar o produto, nem compra, porque o armário não vai ficar mais bonito, né? E depois eu gosto de vir com um pincelzinho durinho assim, ó, só pra esfumar realmente, pra ele assentar melhor na pele. E aqui é legal a gente perceber o que? Eu estou usando o mesmo lápis em formas diferentes de aplicar, ou seja, forma correta e forma que não vai ficar tão legal, não vai durar minha maquiagem. E também o que eu quero dizer aqui, sal, por exemplo, a gente põe sal na comida. Se você colocar pouco, não vai ter gosto. Se você colocar muito, vai ficar muito salgado. Então existe a medida certa. Qual que é a medida certa? Você passando. E aí, ó, beleza, aqui eu poderia até passar um pouco mais, mas tá bom assim. Então, olha a diferença, ó. Passado, ah, tá bom assim, e passado bem passado. Agora, uma outra coisa, que também eu vejo muito, assim, existe muita dúvida em relação a isso. Que sombra que eu posso usar, né? Vamos fazer uma maquiagem básica aqui, né? Tô prezando por isso. Uma maquiagem básica, como que eu posso usar uma cor só na minha pálpebra toda? Bom, eu vou usar na pálpebra toda desse lado esse marronzinho aqui, que é um blush de contorno, que depois eu vou usar ele também. Então, ó, com o meu pincel de sombra, ou até mesmo, como eu ensino muito, né, com o pincel de blush, vamos lá, vou pegar até o pincel de blush. Com o pincel de blush, eu venho, ó, e eu já consigo fazer uma pálpebra infinita, uma cor só. Mas olha como, deixa eu passar mais, vou passar mais. Olha como uma única cor neutra consegue entrar na minha pele e ficar super clássica, super bonita. Passar mais. Pra aparecer, porque senão, a hora que terminar essa maquiagem já não tem mais nada. Vazou aqui, não tem problema não. Depois a gente conserta. Ó. Tá, e se eu for escolher, ao invés de uma sombra marrom, ao invés de uma sombra neutra, eu escolher, por exemplo, essa sombra clarinha. Posso passar uma sombra clarinha no meu olho todo? Vamos ver. Clarinha, azul, roxo, né? A gente vê cada coisa por aí. Ó, então outra coisa, né? Eu pego minha sombra com gosto. Vamos lá, vamos aplicar a sombra, né? Clarinha. O que é a gente vê por aí, né? Só os alienígenas fazem. Ok. Ai, como eu tô linda. Então, ó, sombra clarinha no olho todo. Qual que é o efeito que ela deu? Ela me destruiu. A sombra clarinha, ela pode ser usada? Pode. Se eu quisesse, por exemplo, ó, nessa sombra básica, eu colocar um pouquinho... Opa, foi demais. Um pouquinho nesse meu cantinho. Ela deu uma iluminada, mas deixou o meu olhar natural. Agora, quando eu coloco uma sombra inteira clara, ela não fica legal. Eu nem tenho sombra azul aqui pra mostrar pra vocês. Roxo eu tenho, mas aí vai ficar muito escuro. Mas enfim, então quando eu escolho em uma cor única, eu posso passar um neutro, um marronzinho clarinho. Poderia também vir com esse tom de blush aqui, ó, por exemplo, que ele é uma cor super versátil, ó. Escurecer um pouquinho mais. Por quê? Porque eu dei profundidade pra minha sombra. Então ela tá básica, ela tá uma cor só, mas ela não acabou do nada. E também o claro, olha como ele ilumina, né? Ah, mas e se eu tivesse passado a sombra marrom no olho todo, sem passar por cima? Vamos ver qual é o efeito que ela dá, ó. Aqui vai estar por cima do claro, mas tudo bem. Se eu passo uma sombra que seja marrom, que seja essa cor neutra, só por cima da minha pálpebra, hábito. Só por cima da minha pálpebra, olha o que eu fiz.
Também, eu me envelheci. Porque aqui eu criei o quê? O meu olhar infinito. Minha pálpebra infinita. Agora aqui, eu coloquei só na minha pálpebra. O que eu fiz? A minha pálpebra é enorme, ó. Ela é muito grande. Mas quando eu coloco a sombra só nela, ela tá pequenininha. Ainda mais que eu passei o lápis mal passado de qualquer jeito. Então, eu passei o lápis mal passado. Por dentro, por fora, assim, ó. Achando que tá bom. E aí, passo essa sombra só na minha pálpebra. Tô caos, né? Não tá nada realçando minha beleza. Porque uma maquiagem, ela tem que aparecer, ela tem que realçar quem você é. Uma maquiagem, por mais que ela esconda quem você é, uma pálpebra larga, ela nunca vai esconder, por exemplo. Então, ó, caiu um pouquinho pra fora. Pode vir aqui com a esponjinha, o pincel de base que você usou e dar uma apagadinha, tá? Então, ok. Outra coisa, blush. Vamos lá. Qual é a forma mais ideal de passar um blush? Eu vou usar, poderia usar qualquer um desses dois que eu usei no olho. Eu vou usar o mais claro com o meu pincel de blush. Ó, forma ideal de passar aqui o contorno. Ó, aqui foi até... Peraí. Errei, viu? Também é. Aqui existe um osso, né? A gente tem o osso zigomático. Então, embaixo dele tem um buraco. Esse marrom do contorno, ele vem na parte de baixo do meu pincel, ó. Ele vem marcando realmente aqui embaixo, ó. Ele vai deixar o meu rosto magro. Então, a forma de aplicar... Eu tô aqui passando porque foi um pouquinho a mais. A forma de aplicar é bem rente, ó. Se eu colocar o cabo do meu pincel, ele tá exatamente igual. E o que a gente faz às vezes, né? Aqui é o lado errado, né? Eu vou fazer um contorno aqui, ó. Eu tô exagerando, gente. Eu tô satirizando. Porque, assim, é importante a gente, antes de querer tacar coisa no rosto, olhar pro produto, olhar pro rosto, olhar pro pincel. Então, ó, o meu pincel, ele já tem uma parte que é mais baixa. Então, como que eu vou pegar um negócio e, ó, vou tacar o meu pincel assim? Ó o contorno que fez com o meu rosto. Me deixou suja, ao invés de me deixar magra. Por quê? Porque eu simplesmente não entendi qual é a função do meu pincel. Se ele tem uma parte mais baixa, por exemplo, tô falando desse, né, em específico. Se ele tem uma parte baixa, eu vou passar, ó, vou passar o meu contorno empinando ele. Somente a parte baixa vai pegar lá no meu contorno. E, tudo bem, aqui eu fiz, né, errado o traço, mas não tem problema. Se eu pegar o meu pincel e eu vir inteiro com ele, ele não vai fazer contorno. Ele vai manchar todo o meu osso aqui, onde eu deveria realmente criar essa profundidade. Então, essa é a primeira coisa. E esse contorno eu tô fazendo com o blush. Mas também dá certo ou errado fazendo com... Caiu. O bastão, né? Se eu pegar, por exemplo, o bastão de contorno e eu fizer esse risco bem aqui em cima, eu venho com o meu pincel, ó, empinadinho, eu vou esfumar. E outra coisa, eu falei agora há pouco, né? Quem chegou agora. Ai, que escuro. Calma, meu amor. Não se preocupa, a maquiagem na hora que a gente tá fazendo, ela tem que ser escura, ela tem que ser pigmentada. Porque aqui, por mais que eu fiz de qualquer jeito, só pra mostrar como não fazer. Mas aqui, beleza, terminei a maquiagem. Daqui 10 minutos eu não tenho mais nada, porque a minha pele absorveu esse produto. Então eu preciso passar produto, eu preciso que apareça. Porque o último passo da maquiagem... E aí outra dúvida também. Ó, como ficou marcadão, esfumado, tô magra demais. Tem problema não. Deu uma erradinha, passa uma esponja, ó. Foi um pouco pra cima, vai apagando. Outra coisa também, né? Um erro dramático, assim. Passei a base e vou passar o pó. Não existe isso. É claro, existem tipos de maquiagem, me perdoem. Existem tipos de maquiagem onde eu passo a base e passo o pó. Mas numa maquiagem básica, onde eu só vou passar
a base, vou fazer um contorninho, um blushzinho, o pó ele vem por último pra selar, e aí se tiver escuro demais ele vai apagar, tá? Então, sempre o pó vem por último? Não, depende do estilo, depende da técnica, depende da maquiagem, mas numa maquiagem básica, sim, ele sempre vai por último, tá? E aí, assim, isso sou eu, Carol, que tô falando. Que ele vai por último, porque o pó, quando a gente passa aqui, ó, o blush por cima da base, ele vai conseguir colar nessa maquiagem. Ele vai conseguir segurar por mais tempo. Se eu passo a base, passo o pó e vou tentar passar blush, ele não vai segurar. Então, ok, aqui eu passei, né, o pincel de qualquer jeito, errado. Porque é isso que às vezes eu vejo alguém fazendo, né? Lá na minha aula de maquiagem, mostra que aqui a pessoa não olha pro rosto, não olha pro pincel e vai lá, vamos fazer contorno. Fez o contorno. Gente, eu tô rindo aqui com vocês porque realmente é pra fixar a ideia negativa de que não é assim. Agora vamos lá, o blush cor-de-rosa. O blush... Oi, gente, falem comigo quem tá aqui me vendo. Escreva aí alguma coisa que você já viu que achou. Ó, deixa eu só voltar rapidinho. Aqui no meu olho, lembra que na hora que eu passei o lápis esfumado embaixo, eu falei assim, pode esfumar bastante, porque ele vai absorver, ó. Estamos no meio praticamente dessa maquiagem, eu aqui olhando pro espelho já não tem quase nada. Ó, deixa eu chegar perto da câmera. E aqui então, que eu quase nem passei, já quase não tem mesmo. E eu tô aqui o quê? Há 20 minutos? Imagina daqui 3 horas. Imagina se eu precisar estar linda, produzida daqui até as 10 da noite. Aqui vai parecer que eu nunca usei maquiagem na vida. Aqui já não. Então, ó, por isso que eu falei a importância de carregar mesmo no produto, tá? Oi, Carol! Oi, Rê! Oi, Suzy! Oi, Tuti! Ó, vou até reforçar aqui um pouco mais. Quem mais tá aqui? Falem comigo pra eu ver vocês. Bom, que mais, né? O blush rosa, que também existe uma dúvida muito grande. Aonde eu passo o blush rosa? Eu realmente devo usar blush rosa? Então, assim, eu, Carol, gosto muito de um blush rosa porque ele traz uma saúde pro rosto. Ai, Carol. O blush rosa traz a saúde, então eu gosto de usar o blush rosa. E aí, de novo, eu olho pro meu pincel, né? Olho pro meu rosto. O que eu quero trazer de saudável pra mim? Bom, aonde eu aplico? Aqui, ó. Ó, tô trazendo uma saúde. Passa bastante. Ó, trouxe uma saúde pro meu rosto. E eu confesso pra vocês que antes eu também fazia e ensinava errado. Errado assim, né? Não ficava bom. O que eu já fiz na vida? Ó, vamos passar blush rosa. Já ensinei a fazer isso. Tenho que falar a verdade. Vamos passar blush rosa. Ó, em cima do osso, passa o blush rosa. Pois é, né, Carol? Ó, passa o blush rosa. Não é que assim esteja errado, porém, eu criei uma saúde demais. Olha a diferença, deixa eu olhar reto. Aqui eu tô tipo assim, tô coradinha, tô saudável. Aqui eu quase me pintei inteira de rosa, não que eu não goste, né? Não, eu não gosto de rosa, mas olha só, até saiu um pouco mais aqui. Mas quando eu passo o meu rosa em cima do meu osso inteiro, o que eu tô fazendo? Deixa eu passar mais pra aparecer. O que eu tô fazendo? Ó, aqui o contorno já tá errado, mas tudo bem se estivesse no lugar certo. Vamos imaginar que aqui o contorno tá no lugar certo. Mas eu passo o rosa até aqui, eu tô tipo... rosa. Então aqui eu tô saudável, certo? Então existe essa diferença de onde eu passo meu blush cor-de-rosa. Bem aqui. Ó, eu falo, né, que a filó não tava tão errada assim, a filó da Praça é Nossa, que fazia, só que a bolinha não tá certa, eu tenho que passar, ó, deposito e jogo um pouquinho lá pro final, nunca esfregando, mas também nunca de bolinha, né, nunca vou fazer uma bola aqui, piorou, né? Ok, que mais que acontece de erro na vida? Iluminador, deixa eu pegar meu iluminador, cadê?
eu gosto bastante de usar o meu iluminador, essa sombra aqui, ó, a Crystalline, eu uso bastante como iluminador. Então, uma forma correta de passar iluminador é no meio do nariz. Aqui não é que é errado ou certo, mas onde eu quero iluminar. Tudo que eu ilumino, tudo que eu deixo mais claro, eu potencializo, eu trago pra frente isso. Então, por exemplo, igual quando antes de passar esse... Deixa eu até voltar, pra ficar bem feio. Ó, se eu passo uma sombra clara na minha pálpebra toda, o que eu tô fazendo? Eu tô trazendo ela pra frente. Pois é, Carol. Não é que tava errado usar assim, né, gente? Mas é que tava na moda. Mas a gente tem que assumir o erro, né, Carol? Ó, se eu passo uma sombra clara na minha pálpebra toda, só ela, eu trouxe ela pra frente. Eu criei essa... Ela tá evidente. Então, quando eu ilumino, quando eu trago uma cor clara, eu trago evidência pra essa parte. Então, se eu pego um iluminador, ó, e eu passo aqui em cima desse ossinho, eu tô trazendo uma evidência pra essa região aqui. Beleza, tá um iluminado natural. Mas o que acontece? Não é que está errado, tá, gente? Porque existem técnicas pra isso. Mas o que eu quero mostrar é que eu também já fiz isso, ó. Se eu pego esse iluminador e eu passo em tudo aqui assim. Existe, ó, quero reforçar, quem tá vendo agora. Não é que isso aqui está errado, existem técnicas que trazem essa exploração de muito iluminado, muito iluminador ou uma base, um corretivo mais claro para essa região. Mas o que eu quero mostrar aqui é numa maquiagem básica, tá? Numa maquiagem prática, sem técnica, tipo assim, só realmente potencializando o uso dos produtos da melhor forma, ok? Então, quando eu trago um iluminador assim, e eu já fiz isso, já saí na rua assim, olha só o que eu fiz. Além de eu estar diminuindo meu olho por causa do iluminado aqui em cima, da cor clara, do lápis que não tem nada, que tá passado errado, agora eu ainda trago um iluminador, lembrando que por baixo dessa pele aqui eu não tenho corretivo, eu não tenho primer, né? Aqui é o lado... O lado não façam mais. Então, se eu trago ainda mais, ó, aqui eu trouxe o iluminador, mas tudo bem, poderia ser um corretivo mais claro. Se eu não corrigir antes essa olheira, ó o que ele fez em mim. Me deixou com mais bolsa, com mais olheira. Estão vendo a diferença? Agora, outra coisa, também muito drástica, né? Ó, esse lado tá ficando assim... Beleza, né? Tá ficando uau, básica, clássica, posso sair na rua assim. Minha maquiagem do dia a dia eu não gosto até de usar lápis, eu só passo esse daqui, passo um rímel e tá bom. Agora a sobrancelha, né? Como que a sobrancelha eu vou usar essa sombrinha expresso com o meu pincel duo. Então, vou fazer a sobrancelha. Começo aqui do meu canto. Ó, vamos fazendo a sobrancelha. Uau, meu Jesus. Ó, fiz a sobrancelha. O que eu fiz aqui de errado? Tudo, né? Eu comecei a aplicar minha sombra daqui, da parte de dentro. Que é onde o quê? Onde eu tenho que deixar minha sombra mais natural. Então, qual é a forma mais correta de eu aplicar uma sombra na sobrancelha? Eu começar... do meio, ó, porque o meu pincel tá cheio de produto. Meu pincel tá cheio de produto, eu vou aonde eu posso ter excesso. E eu começo de cima, ó, então eu vou bem devagar, vou construindo, brincando de ligar os pontos, igual quando eu era criança. O que são os pontos? São o nascer da sobrancelha. Ó, então sempre que eu pegar a minha sombra, eu vou lá no meio. E aí com o excessinho dela, com o excesso que tá no meu pincel, eu venho aplicando do lado de dentro, ó. E eu ainda passo o dedo e passo um pouquinho do pentinho para ele não ficar marcado, ó. A diferença de uma sombra começada do meio, ela marcou aonde? Onde eu quero que arqueie ela. E se eu começo passando de dentro, ó,
Uau! Gente, são os mesmos produtos. São os mesmos produtos usados dos dois lados, mas com a diferença da aplicação. Vocês estão vendo a diferença? Dá pra ver a diferença, né? E vamos lá, agora a máscara de cílios. A máscara de cílios não tem tanto segredo assim. Por quê? Realmente o que vai mudar? A forma de aplicar. Ah, vamos fazer o delineado então, né? Ah, eu gosto de delineado, quero usar no dia a dia. Como é que eu uso delineado? Cadê o delineado? Cadê o delineado? Aqui. Ó, vou usar o delineador em caneta. Então, assim, como que... O delineado não tem tanto segredo assim. Por quê? Porque depende do formato, depende do que você quer trazer pro seu olho. Então, eu geralmente uso delineado... Peraí, deixa eu pensar. Ó, eu uso delineado só na pálpebra móvel. Beleza? Só na pálpebra móvel. Tá, mas eu quero fazer um puxadinho porque eu tô me sentindo muito básica. Vamos lá, esse lado é o lado correto, tá? Vou fazer aqui meio rapidinho, mas só pra vocês verem a forma correta de fazer um delineado puxadinho. É assim mesmo, a gente erra e tal. Beleza. Ó, não ficou perfeito, mas é pra vocês verem o que eu fiz. Então, o delineado eu começo com o meu olho aberto. Aqui desse lado, vamos fazer um delineado, né? Vamos fazer um delineado gatinho. Olha só o que acontece. Bom, primeiro deixa eu fazer aqui a construção. Ixi, saiu demais produto. Ó, eu tô fazendo com o olho aberto, gente, porque esse olho, se eu fechar, não enxergo, tá? Então, tudo bem, vamos com o olho aberto mesmo. Mas o que acontece na hora da construção desse delineado? Vamos fazer um gato. Ai, não ficou bom. Ai, não ficou bom. É claro que não ficou bom. É claro, né? Aqui eu fiz de meio que rapidinho, mas mostrando o quê? A forma de fazer. Então, quando eu quero um delineado que ele fique certinho, eu tenho que fazer com o meu olho aberto. Ó, deixa eu olhar de frente. Porque com o meu olho aberto eu consigo dar continuidade pro meu olho. Se eu faço um delineado com o meu olho fechado, primeiro que aqui eu já tendi a mão pra fazer certo, né? Mas primeiro que eu vou fazer um traço numa linha, ó, que quando eu abro, tudo bem, no meu não ficou tão ruim assim, mas eu não tenho pelinha, eu não tenho ruguinha, que é o trato da pele, né? Os time-lapse 3D. Mas digamos que seja um olho que tenha. O que vai acontecer com esse delineado que eu fiz aqui com o olho fechado? Ele vai, ó, mesmo que eu não tenha, o que ele tá fazendo com o meu olho? Ele é como se aqui eu tivesse um rosto e aqui outro. Vocês conseguem ver a diferença? Ele divide. Sim, eu fiz mais largo, mais riscado para que vocês conseguissem notar, mas tudo bem, vamos apagar, vamos fazer menor. Vamos fazer menor. Ó. Ele ainda continua me dividindo. Por quê? Primeiro, porque eu fiz ele, tentei fazer ele com o olho fechado. Segundo, tudo bem, se eu tivesse feito com o olho fechado e desse certo, perfeito. Mas qual que é o grande detalhe aqui? A sombra. Então, se a sombra tá clara,
ela nitidamente tá trazendo o quê? Evidência pra minha pálpebra. Quando ela traz evidência pra minha pálpebra e eu divido o meu olho com esse delineado, aqui parece que eu sou japonesa, né? E aqui tá uma maquiagem legal. Bom, deixa eu acertar então. Então é isso, olha a diferença. E daí vem na máscara de cílios, né? A máscara de cílios não tem assim um jeito certo ou errado de passar. Porém, eu gosto bastante de, quando eu passo a máscara, eu fechar o olho assim, ó. E passar pintando primeiro pra baixo e depois pintando pra cima. Porque aí ele vai dar um maior alongamento e um maior volume nos meus cílios. Não tem problema eu só passar assim, mas quando eu faço daquele outro jeito fica bem legal. Tá? Tô muito japonesa desse lado. Tá, outra coisa, né, que também dá muita diferença e a gente acha que não, mas é o lápis de boca. Então, vamos passar o lápis de boca. Ó, o lápis de boca eu passei bem em cima do meu contorno mesmo. Deixa eu pegar um batom. Se lá na base eu não passei base na minha boca, a hora que eu vou passar o batom, ele não vai fixar tanto. Ó, com lápis, sem lápis de boca. E o pó, né? Como eu falei, existem várias técnicas para que a gente use o pó. Mas, de uma forma geral, assim, numa maquiagem básica, você pode pegar o seu pó translúcido. Tá, vamos lá. O seu pó translúcido e dar leves batidinhas nessa... Ó, é bem pouquinho, realmente para ele fazer a função de selagem. Se eu uso muito pó translúcido, como é em outras técnicas, para outras coisas, ele vai criar o efeito de iluminação. E agora eu não quero iluminar, eu quero só selar. Então, se aqui tá escuro, ó, o que eu faço? Eu passo um pouco desse pincel maior para ele conseguir esfumar um pouco mais, ó. Não ficou marcado. E aqui... Não, uma coisa muito maravilhosa também pra gente passar, não é errado, mas eu vou passar pra vocês conseguirem ver a diferença, é o pó com cor. Então, se eu uso o meu pó com cor, eu também tenho que dar leve batidinha e daí vim passando. Não está errado, tá? Ele tá do lado errado, mas não tá, só tô mostrando como que ele age. Então, o meu pó com cor, ele traz mais uma cobertura pra minha pele. Então, fica melhor ainda. Ó, e aí eu finalizei, né, mostrando a diferença. Eu vou chegar perto, porque aqui, desse lado, eu passei primer, corretivo, base. Aqui eu passei base e o corretivo mal passado. Então, dá pra ver bem nitidamente, ó, pelo espelho, que os meus poros estão muito abertos desse lado, porque aqui eu tampei. Olha só, quando eu passei o corretivo bem passado... Ele apagou a minha bolsinha. Aqui eu não passei corretivo bem passado, passei de qualquer jeito. Então ele não tampou. Lápis de olho, olha a diferença do meu olhar. Com o lápis de olho certo, passado corretamente, e com o lápis passado meia boca. E o delineador é a mesma coisa, né? Não, esse delineado até que ele ficou bonito, mas não errei de verdade. A mão já é boa. Então...
de tanto treinar. Então, a sobrancelha é a mesma coisa, ó, começada no canto, começada no arqueado. Então, olha como pequenos detalhes mudam muito. Ó, o contorno passado errado, blush saúde passado errado, blush magra certo, blush contorno saúde certo. Então, olha como pequenos detalhes fazem toda a diferença na aplicação. E aqui a gente usou os mesmos produtos. Vocês que estão aqui, têm alguma dúvida em relação a isso? Em relação a essa aplicação dessa maquiagem básica, o lábio mesmo, né? Que eu fiz uma divisão aqui de lápis. E até mesmo esse lápis que eu fiz a divisão, não sei se vocês repararam, mas na hora que eu passei ele tava bem escuro. E olha como agora parece que tá azulando, porque a pele vai absorvendo. Ó, boca, com contorno, sem contorno. Contorno vai durar mais o meu batom, vai fixar mais, vai realmente delinear melhor. Ó, linda, não linda. Gostaram dessa diferença de como fica diferente a maquiagem com truques específicos e que melhoram ela? Gostaram? Tem alguma dúvida que vocês querem que eu responda? Deixa eu ver, peraí. Tem alguma dúvida? Se vocês tiverem, também podem me perguntar, tá? Podem me chamar no WhatsApp, aqui mesmo nos inbox, que eu vou responder vocês, tá bom? E aí, amanhã, de novo, às 9, tem uma outra live com outro tema. Oh, me borrei de delineador aqui. Amanhã, deixa eu ver qual que é o tema. Que eu esqueci. A live que eu vou fazer amanhã, que às 9, tem o tema a preparação de pele simples. Como fazer uma preparação de pele simples, tá? Usando basicamente esses itens que a gente fez hoje, tá bom? Beijo, muito obrigada pela presença de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, me chamem, tá? Beijo, beijo, beijo.